Domingo, nós estávamos no meio daquela adoração envolvente. O Espírito Santo me falou ali: você vai pregar hoje. Eu nunca fui desses, né? De sair rodopiando e falar assim: eu vou dar a palavra, toma o microfone. E se você esteve aqui comigo, você percebeu que eu não fiz isso. Isso me deixou um pouco diferente. Eu estava ali sentado, e aí o Senhor falou assim, o Espírito Santo falou assim para mim assim, ó: claro, assim, você vai pregar hoje. Pergunta para o pastor Camilo, quem é que prega? Aí o pastor Camilo estava largado no chão ali. Eu falei com a pastora Mariette, eu falei: quem prega hoje? Ela falou: é o pastor Camilo. Voltei para o lugar, esperei o pastor dele se recompor e fui lá depois. Falei: ei, quem prega? Ele falou: eu. Aí eu perguntei assim: quer folgar? Ele falou assim: não. Eu tomei um susto, né? Porque eu pensei assim: poxa, acho que ele vai entender, o Espírito vai bater. Ele falou assim: você vai entender o porquê. Eu falei: amém. E já sentei naquele tom assim, falei: eu estou alguma coisa errada. Ou eu estou desalinhado, ou sei lá, tem alguma coisa errada. E eu fiquei ali, falei: Senhor, eu entendi essa agora. Aí o Espírito Santo falou assim: calma. E aí o pastor Camilo abriu e começou a pregar. Quem estava aqui domingo? Ok, quem não estava domingo, você pode entrar no YouTube, você vai entender tudo que eu vou falar. Vou repregar. Mas aí ele começou a falar a respeito de intimidade. Intimidade, sobre os níveis de intimidade, sobre a multidão, até chegar naqueles 3. Tem 3, vai lá no YouTube, você procura na série. E na hora eu entendi que o Espírito Santo quis me mostrar que o que ele ministrava em mim durante a semana, nos meus momentos com ele, era a mesma coisa que ele estava ministrando para a liderança da igreja. Isso significa assim: existe um alinhamento entre vocês. E eu fiquei chocado. E aí depois do culto, eu até vim dando risada, eu compartilhei isso com o pastor Camilo. E ele falou: cara, continua aí na terça-feira. Eu falei: pode deixar. E o Senhor, durante a minha semana, ele sempre ministrou comigo em 1 Samuel. Se você quiser abrir, eu vou ler todo o contexto aqui. Se você quiser abrir, fique à vontade. Em 1 Samuel, no capítulo 1, Samuel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da cidade, né? Da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Esse era o homem, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, Efraimita, ou seja, Efraim. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina, ela tinha filhos, porém Ana não os tinha. Dia de ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana dava uma porção dobrada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, ela não podia conceber filhos. E assim sucedia de ano em ano, que ao subir à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não substituo isso que você não tem? E versículo 9: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E aí se estende toda a história até o nascimento de Samuel. Se você tiver curiosidade, você continua no seu secreto, na sua casa, que isso é muito interessante. Mas o que nós podemos aprender desse relato bíblico? Eu não quero nem entrar na questão, porque às vezes alguns teólogos entram nessa questão: por que Eucana tinha 2 mulheres? Não quero entrar nesse assunto. Eu quero falar a respeito de uma mulher que era estéril porque o Senhor assim permitiu. Eu quero falar de uma mulher que para um homem poderia ser uma vergonha, porque o desejo de todo homem é ter filhos para constituir gerações. E naquela época, para um homem era vergonhoso uma esposa não ter filhos. E todos os anos, Eucana ia lá no templo de adoração e ele fazia uma oferta de adoração para Penina e seus filhos. Mas para Ana, ele fazia algo de modo excelente. E a Bíblia diz isso aqui, nós acabamos de ler. Todo ano ele fazia isso para compensar a dor e o sofrimento da esposa estéril que não podia dar uma geração para o marido. Todos os anos, de forma excelente. Ele fazia até que por obrigação, eu acredito, para Penina. Mas para Ana ele fazia de modo excelente, porque ele entendia o sofrimento de Ana. E ele entendia as provocações tão sorrateiras e dolorosas de Penina para Ana todos os anos. E eu acredito, analisando o contexto, porque eu moro com uma mãe, eu imagino que deve ser doloroso uma mulher estéril ser provocada todos os anos em que o marido fala assim: hoje eu vou fazer algo de modo excelente, vou adorar o Senhor de uma forma extravagante, porque a minha esposa tem algo que eu não pode me dar algo que eu desejo, e eu vou adorar o Senhor por isso. Então eu já consigo entender nesse princípio que Eucana era um adorador. Nós conseguimos entender que Eucana era um adorador, e ele entendia que aquilo que acontecia com Ana era algo da parte do Senhor, e ele ofertava a respeito daquilo. E o sofrimento de Ana continuava todos os anos. E Penina falava assim: tenho 2, mas você não tem nenhuma. Eu dou gerações para ele, você não dá nada. Mais do que prazeres eu dou geração. E a Ana é sofredora, se nada não tem como constituir gerações. Mas a Bíblia nos relata que era uma mulher de Deus, tocada pelo Senhor para não ter filhos. Mas a Bíblia nos relata que ela é uma mulher de Deus, impedida por Deus de dar uma geração a um homem, mas era uma mulher de Deus. Eu poderia até falar a respeito de fé de Ana na oração dela, porque ela falou que se o Senhor desse um homem para ela, um varão, ela não ia passar navalha, ela ia entregar esse filho para o Senhor. Eu poderia falar até a respeito da atitude de Eucana, ou então eu poderia falar até sobre a vitória de Ana, sobre Penina. Mas o que o Espírito Santo fala conosco a respeito de um assunto que às vezes tem se deixado um pouco secundário na vida da igreja,
E nós, como templo de adoração de Pindamonhangaba, temos como princípio, como um dos pilares dessa igreja, a intimidade com o Senhor, o secreto, o estudo da Bíblia, a oração e a revelação da palavra. O Senhor me mostra algo aqui em 1 Samuel a respeito da vida de Ana, que significa estar com Deus, que significa estar com Deus. O grande problema nosso hoje é que nós temos colocado as nossas vidas diante do que eu prego aqui. E isso, para mim, tem constituído um padrão de vida espiritual, e é o suficiente. Quando alguém está aqui pregando, para mim é mais que o suficiente sentar e me alimentar de tudo aquilo que eu recebo. E eu estipulo isso como um parâmetro para a minha vida espiritual. Mas qualquer cristão que se preze e entenda que precisa conhecer o Senhor e prosseguir a conhecê-lo, sabe que esse não é o princípio a ser seguido. Ainda mais quando um dos pilares dessa igreja é a intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender que isso não deve fazer parte da nossa vida, mas nós estamos acostumados. Isso se torna uma ordem natural para nós. E às vezes nós pegamos meditando de segunda a sexta na mesma palavra, na mesma coisa, no mesmo assunto. Será que realmente é isso que o Senhor deseja para nós? Eu viver uma ordem natural das coisas, eu viver um cronograma cristão. Olha, hoje é segunda, eu tenho outras mulheres, a pastora Mariette me traz uma palavra, eu vou lá, adoro o Senhor, recebo outra palavra, quarto estou tranquilo, preciso fazer minhas coisas, quinta também preciso fazer minhas coisas, às vezes pode ter uma reunião de alguma coisa da igreja, afinal de contas eu preciso trabalhar na obra, né? Isso também é uma forma de adoração. Sexta-feira eu fico tranquilo, é o dia da família, eu estou tranquilo. No sábado, não vou no culto de jovens, mas eu preciso ter um tempo, final de semana, eu trabalho muito. Então, vendo o culto de jovens, eu me baseio por aquilo que o pastor Saulo fala, que isso já se tornou um padrão para a minha vida. E no domingo, tão esperado domingo, o culto da família, onde toda a igreja se reúne, eu escuto uma palavra revelando o Senhor, e isso me alimenta mais um pouco durante a semana. Não estou dizendo que isso está errado. Você precisa praticar isso que é pregado. A Bíblia fala lá em Tiago 1:22 que você precisa ser cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Mas a questão é, até que ponto eu vou cumprir somente aquilo que me falam em cultos? Até que ponto a ordem natural das coisas vai continuar atingindo o que precisaria ser uma ordem sobrenatural de se viver? E realmente, esse não é uma atitude de Ana. Estar com Deus significa muito mais do que você receber uma palavra de cultos. Estar com Deus significa muito mais do que você participar de reuniões, dos trabalhos da igreja, dos serviços, dos ministérios da igreja. Existem rompimentos na nossa vida que só acontecem quando nós partimos de um local público para um lugar secreto. E aqui em 1 Samuel nós vimos isso claramente com Ana. Acompanhe aí o versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Ele estava sentado na pilastra, numa cadeirinha na pilastra, encostadinho, e ele olhou de longe Ana prostrada, orando. Versículo 13. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam seus lábios, e não se ouvia sua voz. Sabe o que eu acho que Ana estava falando naquele momento? Eu acho que Ana estava assim, ó, de joelho. Eu acho que ela cantava aquela música que fala assim, e ela só cantava essa parte: Abba, eu pertenço a ti. Acho que ela só ficava assim o tempo todo. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu sou estéril, mas eu pertenço a ti. Abba, eu sofro uma das maiores vergonhas da época, mas eu pertenço a ti.
Eu não sou capaz porque o Senhor quis assim de ter filhos, mas eu pertenço a Ti. E aí ela orou. Falou: Senhor, se o Senhor me conceder um homem, eu vou separar ele. Não vai passar navalha na cabeça desse homem. E ele vai ser do Senhor. E pouco depois nasce Samuel. E o Espírito Santo nos traz uma grande afirmação hoje. Existem coisas na sua vida que só vão ser geradas no secreto. Amém. Existem coisas na sua vida que só vão ser geradas no secreto. Eucana ia todo ano lá, de modo excelente. Tem dinheiro? Tem, deposita o dobro. Para a Penina pode pôr um, para ela põe de forma extravagante, pode pôr. Ano que vem, a quantia dobrada do que eu fiz no ano passado. No outro ano, a quantia dobrada do que eu fiz nos outros 2 anos. Para Ana é isso. Só que existe uma coisa: o que eu faço por você, às vezes não monta o que você precisa fazer no seu secreto. Eu estava todos os anos ali: vou ofertar ao Senhor, pode ser que aconteça alguma coisa, vou ofertar. A minha esposa sofre, ela não consegue gerar filhos, é uma geração que eu precisava, é uma geração que eu queria. Todo homem se envergonha com isso, mas eu não vou me envergonhar, eu vou ofertar. E as coisas só se romperam na vida de Ana quando ela ajoelhou e ela falou assim: Abba, eu pertenço a Ti. Quando ela disse assim: ei, eu preciso sair dessa multidão de todo ano, todo evento, todo culto, toda reunião, e eu preciso ir no meu canto assim, ó, e ficar quieto e falar: eu vou te entregar aquilo que o Senhor der para eu gerar. E foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu. Ana entendeu que de uma forma natural as coisas não aconteceriam. Existem coisas que ela precisava pagar um preço maior. E isso sim significa você dar um tempinho com as coisas do lar. Significa você realmente administrar mais a sua vida e o seu tempo para que você possa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Colocar como topo da sua lista de prioridades o seu tempo de secreto com o Senhor. Aí às vezes você liga e fala assim: pastor, não sei o que está acontecendo. Aí a gente senta e fala assim: e aí, como é que tá? Você tem? Não tem. Não faço. Não, fala: desculpa, cara, mas eu quero aqui, pode ofertar no seu tempo que for necessário. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver bens, quando eu tiver novilhos, e quando eu tiver minha vida, eu vou ofertar tudo de modo excelente para você. Mas existem coisas, Ana, que você precisa encontrar com o seu Senhor para falar para Ele. Existem coisas que são geradas em você para você conceber para o seu Senhor, que só o secreto mostra para você. Só o secreto. Amém. Não tem outra condição. Não tem escola da Bíblia. Não tem culto de domingo nem Santa Ceia. Não tem. Se fosse assim, o Senhor tinha feito assim, ó. Então, no momento da oferta de Eucana, veio uma chama do céu e consumiu o útero de Ana. E naquele momento ela deu à luz a 16 filhos. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo. E Eucana era um cara de Deus, hein? Todo ano que estava lá. Ele seguia a regra, mas não adiantou. Outra coisa, está um posto de revelação esse dia hoje. Amém. Ai, Jesus. Segura aí. Sabe de outra coisa? Na pregação de domingo, eu entendi isso ontem. Na pregação de domingo, teve um texto que falou assim: que Jesus pegou o barquinho, a multidão veio se aproximando dele, e ele pulou no barquinho, se retirou para falar com o povo. Uns dizem assim: a água reflete mais o tom da voz, como era uma multidão, isso poderia acontecer. Jesus precisava de espaço para falar. Mas a verdade disso é que o Senhor, quando Ele vai revelar algo para nós, Ele só revela em profundidades. Ele não fica à beira, Ele não fica em lugares rasos. Então quando Ele fala assim: a multidão está vindo, ô Pai, eu vou pregar para eles. Vamos no lugar fundo, lugar fundo, lugar fundo, lugar fundo. Agora vou revelar. Para a multidão, Jesus já estava mostrando o caminho. Existem coisas em Deus que só são reveladas em lugares profundos. Por isso que a multidão fala assim: não entendia.
Sabe por quê? Porque Jesus falava assim: é aqui que tem, ó. São lugares profundos que eu encontro a revelação para falar para vocês e vocês ainda não entendem. Quer mais? Olha lá. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Deus só se revela a nós em lugares profundos. Mateus capítulo 14, versículo 22. Versículo 22 de Mateus capítulo 14. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Ou seja, segura aí, Jesus falou assim: ó, entra no barco. Entra no barco, vai para lá. Versículo 23. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. E ao anoitecer ele estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, ou seja, muito distante, porque ele foi açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, Pedro, e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Mais uma vez, Jesus fala assim: vai. E de repente, Jesus encontra com os discípulos aonde? Andando sobre o mar. Estava a estádios de distância. Muito longe, porque o vento era contrário, estava empurrando o barco lá para o mar aberto. E Jesus andando, você fala: nossa, meu Deus, um fantasma. Acho que Jesus fala assim: não tem ânimo, sou eu. Está aqui comigo, filho. Sou eu. Sabe o que Pedro fez? Se é você mesmo, manda eu vou aí. Fala para eu ir com você na profundidade, então eu vou aí, quero ver. Jesus falou: vem. Sabe o que Pedro fez? Ele falou assim: eu só queria saber se era ele mesmo. É ele mesmo, se mandou dele. Pedro fez assim, ó. Sabe o que ele fez? Pedro foi lá na profundidade com Jesus, cara. Ele correu lá assim, ó. É você, manda eu ir, vem. Ele pulou. Pedro não sabia o que ia acontecer nas profundezas, mas sabe o que ele fez? Ele decidiu ir. E às vezes eu não sei o que vai acontecer quando eu quero me entregar às profundidades que o Senhor se encontra. E às vezes eu não sei nem o que faço, para falar a verdade. Mas você pode ter certeza que o dia que você entender que você precisa se entregar, que você fala: Jesus, se é o Senhor que está me chamando para ir para profundidades, então eu quero me entregar. Você vai entender o Espírito te empurrando para aquele local profundo. E por mais que você não saiba o que fazer, o Senhor vai estar ali: vem cá, é na profundeza mesmo que eu quero você. Vem aqui, sou eu sim. Foi eu que mandei você ir lá para eu te perder no meio do mar, para encontrar com você, para falar assim: você precisa romper. Independente do que você tenha medo do que possa acontecer, pule. Existe um lugar profundo que o Senhor está nos chamando. Sou eu. Vem, sai daí do barco, sai do lugarzinho seguro, sai do culto de domingo, vem para cá. Não interessa que você não sabe o que vai acontecer, eu estou aqui, bora vir. Se estiver afundando e se perdendo, vem cá, eu vou dando a direção para você no meio das profundezas que eu quero revelar. É exatamente isso. Você sabe a história de Pedro, né? Para alguns aqui, só o fato dele dizer assim: ó, sou eu, pode vir. Jesus, eu sei que o Senhor não mente, né? Então está tranquilo, é o Senhor mesmo. Mas Pedro foi ousado. E ele rompeu os medos que ele tinha de viver em profundidades. E ele foi atrás do seu Senhor. Ele desejou. Ele ansiou. E aí eu chego no domingo.
e eu assisto mais um cultinho. Eu chego no sábado e eu venho mais um cultinho. Na terça tem mais um cultinho, na segunda tem mais um cultinho. E a verdade é que você está lá na beira, no meio do mar, assim, hoje é terça, hoje é domingo, hoje é sábado, hoje é segunda. Jesus fala assim, sou eu, vem. No domingo, sou eu, pode vir, sou eu, estou aqui, ó. Hoje é domingo, e Jesus está lá, vou te retirar. Existe algo para ser revelado a você. E vocês contêm de ficar no barco. E vocês contêm de ficar no barco. Permaneça no barco, mas entende que o Senhor está chamando nós às profundezas, a lugares secretos. Até que ponto, Ana, você vai ficar dependendo de Eucana? Quantos anos faz que você depende de Eucana para que as coisas rompam na sua vida? Ah, não dá, a minha estabilidade é difícil, não sei o que acontece. Quantas vezes você já chegou e falou assim, Senhor, eu vou pular daqui agora, eu vou mergulhar, não quero saber o que vai acontecer, o que o Senhor vai pedir para mim, o que eu vou ter que ofertar, o que eu vou ter que sacrificar. Se eu não estiver conseguindo, eu vou estender a mão, porque eu sei que o Senhor vai estar me dando a direção, e nós vamos caminhar nessas profundezas que o Senhor quer revelar para mim. Então, às vezes você fala assim, cara, eu já sei que o aconselhamento não deu certo, eu sei que eu estou pisando na bola, mas agora eu vou ouvir, cara. E aí você chega e fala assim, Pai, eu pertenço ao Senhor. E tudo que o Senhor me revelar agora, e o Senhor me der nesse secreto, vai ser para glorificar o seu nome. Existe um tempo que se chama despertamento, e é o que essa igreja tem vivido, e é o que nós temos vivido. E de forma alguma nós podemos permitir que você fique no meio do mar aberto, dentro do barco. Só que não sou eu ou qualquer outro pastor e líder que vai estar no meio do mar e falar assim, sou eu, vem, sou eu. Não, não é o Cana que vai estar lá, é o próprio Abba. É o próprio Abba. Você precisa despertar. A igreja precisa despertar. Você já parou para se perguntar por que você está aqui? Por que você congrega no templo de adoração de Pindamonhangaba? Você já se perguntou? Já? Foi por quê? Será que é porque todo domingo o pastor fica ali na porta? Será que às vezes tem noite rega no sábado, às vezes tem um monte de luz piscando? Por quê? Ou será que existe um princípio bíblico que essa igreja segue, que você se identificou com ele e você deseja seguir isso, porque isso tem gerado transformação na vida de pessoas que você vê aqui dentro? Onde você se enquadra hoje? Por que você está aqui no templo de adoração de Pindamonhangaba? Por quê? Sabe por que não teve sucesso do outro lado? Você veio para cá tentando dar certo? Ou o primeiro ar de sofrimento que você teve, você apareceu aqui? É dentro de nós construirmos nossos pilares no secreto. É dentro de rompimento, como Ana, no secreto. É tempo de gerar algo em Deus, para a glória de Deus no secreto. E o Senhor nos convida hoje a uma profundidade a qual Ele já está te esperando. Ele fala hoje assim, vem, sou eu que estou chamando, não é o Cana, não. É o Abba. O Abba que chama você. Agora, a questão é, até onde você vai? Eu estou falando de salvação, ninguém vai para o inferno, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo assim, você quer conhecer as profundezas que o Senhor habita? Então, por favor, para de depender de Eucana. Por favor, Pedro, sai fora desse barco. Ele já falou que é Ele. Ele já disse, sou eu. Olha aí. É mais do que leite. O que está nas profundezas é um pirão grosso. Se você precisa de Jesus para te orientar. Qual é a sua resposta hoje para o Senhor? Pode ser que depois dessa pregação você fale assim, pastor, Deus abençoe. Pastor Camilo, realmente a visão da igreja não é essa. Cara, que o Senhor te abençoe para que você encontre um lugar que você consiga frutificar da forma como o Senhor lhe pediu. Se não for aqui. Mas o que nós desejamos é
que você entenda a luz do Evangelho como ela precisa ser revelada a você. Que você compreenda e pratique tudo aquilo que as profundezas podem te ensinar. Que você vá na bênção do Senhor para qualquer outro lugar, outra instituição religiosa, outra igreja, entendendo que o Senhor ainda está nas profundezas falando assim: sou eu. E pode ser que você vá para qualquer outro canto e o Senhor fica assim ainda, assim, ó. Pode vir, pode vir, pode vir. Por Jesus, eu saí de lá, eu não sei, mas você pode ter saído de lá, mas eu ainda estou aqui nas profundezas esperando você. Estou chamando. Estou chamando. Estou chamando. O cano não pode fazer mais por você. Jesus já está te chamando. Onde você está no seu secreto? Vamos lá.